Vamos ler isso mesmo? Glória a Deus. Primeiro Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Depois vocês podem tocar, porque tem um segredo. Isso aí. A Bíblia diz que Davi tocava e o demônio dos espíritos maus dele, né? Era só do toque, irmão. Não tinha louvor ali, não cantava nada. Ele tocava e o espírito mau saía de Saul. Toca essa nota de glória aí em nome de Jesus. 1 Coríntios 9, 25. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. De novo, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho, eu não sou pregador, eu não sou esse pregador. Esse dia eu estava orando na casa, dizendo: meu Deus, qual é o segredo desse negócio, Deus? Sabe, Michel, parece que os irmãos, Deus fala assim: o segredo é esse mesmo, continua aí, continua lutando aí, continua lutando. O segredo é a luta. O segredo é continuar lutando. E no meio da luta, no meio da batalha da nossa vida espiritual, no meio dessa guerra toda, o inimigo tem criado forças contra a nossa mente. E aí ele trabalha, irmão, porque é ali onde a gente tem a nossa ligação com Deus. Eu estava sentado dizendo: Senhor, alinha nossos pensamentos, Senhor, alinha nosso entendimento com Deus essa noite. E eu já disse aqui: essa dor de barriga, essa dor nos pés, está na gente aqui na frente. Não é nada mais do que isso. É o medo desse alinhamento chegar, sabe? Deus está dizendo assim: eu estou falando aqui quero falar sobre renúncia, segredo da vitória. E Deus está dizendo: não é isso que eu quero falar. Não é isso. Você está errado. Você está fora. Desalinhado, sabe? E quando eu vejo, irmão, muitas vezes acontece isso na igreja. A gente chega triste, a gente chega desanimado na igreja. Não chega desânimo, porque a gente sai daqui no domingo, a gente sai daqui regozijado, a gente sai daqui feliz, mas na segunda-feira a gente chega diante da dificuldade e a gente já muda a ideia. A gente já não é mais aquele crente, a gente já muda, já se transforma, sabe? É porque nos abalamos muitas vezes com coisas pequenas, porque há em nós uma fraqueza humana. Eu já estava vendo, sabe quando a trajetória, o começo da trajetória de Moisés. Moisés, irmão, depois de toda aquela luta com Deus ali, que não vou, não sei falar, não consigo, não sei o que lá, essa luta que você tem com Deus. Depois de aceitar tudo aquilo ali, depois das 10 pagas, a Bíblia diz que chega um dia determinado de sair dali. De ir embora dali, era a ordenança de Deus sair dali. Sabe? E quando Moisés se prepara para aquilo ali, o Espírito Santo fala para Moisés assim: olha, faz 2 instrumentos de prata, 2 cornetas de prata. E Moisés fala: para que, Deus? É porque eu vou guiar vocês através disso aí. E Moisés mandou fazer 2 cornetas de prata. Deus falou assim: olha, todas as vezes que eu for mandar, eu vou mandar. E Deus ensina para Moisés, ensina para aquele moço que vai tocar, diz para Moisés: esse vai tocar. Deus ensina para ele o toque de sair, o toque de levantar e começar a andar. E ele diz assim: olha, tem um toque, está lá, depois você está lá em Números 10. Tem um toque de levantar e começar a andar. Essa talvez seja a primeira palavra que Deus tem na sua vida essa noite. Deus está tocando a corneta de começar a andar.
talvez você não está ouvindo. É a cordeira, irmão, de começar a andar. Está na hora de levantar e andar. E ele diz: olha, eu vou tocar quando for para parar, quando for para descansar. E vou tocar, e vou te dar um toque para quando for o dia de festa, aquele dia de regozijo, o dia de contar o testemunho, tem um toque. Eu fico vendo, irmão, lendo isso aqui, Moisés meio apavorado com aquilo ali que estava para acontecer. Com a fraqueza humana. Sabe o que Moisés faz? Moisés olha para o cara que era cunhado de Moisés, filho do sogro foi cunhado, né? E Moisés olha para ele, o cara era do deserto, Hitita. O cara era do deserto, conhecia o deserto. Moisés, talvez apavorado com o que ia encontrar no deserto, olha para ele e fala assim: vamos conosco. Porque ele estava ali, ajudando ali naquele preparatório ali da saída. Aquilo ali era o maior marco da história. Era a saída do povo de Deus. Aquilo ali representa a nossa ida ao céu, sabe? Aquela corneta representa uma corneta que ouviremos em nome de Jesus para a nossa vida, para a nossa saída daqui. Porque já está ruim aqui já. Como está? Está ruim aqui. Aí Moisés olha para aquele cara e fala assim: vamos conosco. E ele fala assim: não, eu vou voltar para minha família e tal. Moisés olha para ele e fala assim: vamos, você conhece o deserto. Olha, Deus prometeu coisas boas para esse povo. Se você for, essas coisas boas virão sobre a tua vida. Moisés começa a profetizar sobre a vida dele. Eu vejo aqui um medo na vida de Moisés, humano. Moisés, você conhece o deserto, sabe? Mandando para Moisés confiar no Senhor. Moisés estava dizendo como é que eu conheci o deserto. Vamos com a gente. Números 10, está lá essa passagem. E ele fala: eu vou supor como ele foi com Moisés. Deus manda tocar aquela corneta ali, e aí você conhece a história. Estou falando isso aqui, irmão, sabe por quê? Porque lá em casa, quando eu li isso aqui, Deus falava comigo. Para que Deus comece a abrir nossos ouvidos. Aleluia, Deus maravilhoso. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir enxergar. Muitas vezes você não vai conseguir enxergar muita coisa. Mas os nossos ouvidos precisam estar abertos, sabe? É daqui que a gente vai sair daqui. A gente precisa começar a escutar essas cornetas tocarem, porque daqui uns dias tem pessoas que nem acreditam mais nisso, mas daqui uns dias a gente vai começar a escutar essas cornetas tocando, para que não seja mais preciso a igreja lutar com tanta dificuldade. Quero falar essa noite sobre renúncia, o segredo da vitória. Acabamos de ler o versículo de Paulo, diz que aqueles que lutam, falando de luta, eles se abstêm de quase tudo, de muita coisa, para que tenha vitória, irmão. E eu lendo isso aqui, Deus me dá uma revelação. Sabe por que eu não estou conseguindo subir o monte? Por favor, quem estiver como eu, longe do regime, por favor, estou falando aqui de coisa espiritual, irmão. Não se ofenda por isso. Porque muitas vezes eu não estou conseguindo subir o monte, pastor. É porque o peso já não consegue, não consigo mais subir. Mas eu estou falando que alguém se abstém daquilo que ele precisa para ter outra coisa. Isso aqui é assim, ó. Renúncia, segredo da vitória. Renunciar a algo para ter algo maior. Renunciar a alguma coisa para ter alguma coisa maior. Ele está falando de alguém que luta, de alguém que acorda cedo quando precisava acordar cedo, de alguém que não come o que quer. Estou falando de regime. Eu podia comer isso aqui, é tão bom isso aqui, mas eu vou me esquecer disso aqui. Oi, irmão. Já viu pessoas que o médico chega lá e fala assim: por favor, você precisa cortar açúcar da sua vida. Mas eles chamam veneno doce. E o doce é bom. Aí a gente começa a tomar café sem açúcar. Começa a tirar o doce. O doce é bom, mas a gente precisa se abster dele. Renúncia na vida civil. Aí a gente começa a falar, abre mão. Tem gente que abre mão de herança, irmão, para viver bem com a família. Olha, uma briga, uma confusão, o cara fica, quer saber?
meio de uma coisa, por favor, pode ficar, eu estou bem. Renuncia a herança. É uma coisa legal. Renuncia para viver bem. Recusa cargos. Conheço crentes que recusaram cargos por questões éticas. Esse cargo aqui, você precisa fazer uma marataiazinha de vez em quando. E o irmão Chico Paulo fala assim: por favor, quero não, chame outro. É sério? Tu sabe que vai ter no aumento do teu salário, tanto assim, mas eu não quero. Aleluia. Ela vai ser um termo isso, né? Questões éticas, questões espirituais. Se abstém disso. Larga isso. Pessoas deixam hábitos, vícios, sabe? Quantas pessoas dentro da igreja que deixaram vícios, que lutaram para deixar vícios, para ter uma vida boa, uma vida legal com Cristo? Porque não dá para ser viciado em ter Cristo, porque só temos uma mente, só temos um ponto de ligação com Deus. Pode ter certeza disso. Aperreado na igreja, como Deus já passou aqui, aperreado dentro da igreja, a gente chega na igreja, a gente não para, a gente, sabe? A gente não consegue também sentir Deus. Porque a nossa mente é só um canal que a gente tem com Deus. É o mesmo canal. Então a gente se abstém disso. Renuncia uma vida. E a gente pega uma vida de disciplina para ser um atleta. Só pode ser um atleta se começar a ter uma vida disciplinada. Uma vida que gera vitória é uma vida disciplinada. Aleluia, Deus. Nós, como igreja, porque não estou falando para a igreja, estou falando para nós aqui. A gente nunca vai ter uma vida de vitória. A vitória é do atleta. E nós só temos uma vida de vitória, irmão, se começarmos a renunciar a algumas coisas. Não dá para correr do jeito que eu estou. Se eu for correr com o pastor, eu estou enrolado. Você está treinando. Temos que ter uma vida de renúncia para ter uma vida de vitória. A gente está querendo vitória, mas cadê a renúncia? O atleta deseja, para ele desejar ser campeão, ele precisa aprender a renunciar. Primeiro passo para ser um atleta, para ter uma vitória, quero ter vitória. Vitória não é coisa de campeão. Para ser campeão, precisamos ter a renúncia. Cortar alimentos. Mas eu gosto tanto desse doce. Mas ele vai atrapalhar seu desempenho. Tem coisa que você gosta muito, mas ele está atrapalhando o seu desempenho na sua vida espiritual. Você sabe como? Você sabe disso? Quando você chega aqui na igreja. Sabe por quê? Porque aqui é o campo de batalha. Aqui é o... Sabe aquele lugar onde eles colocam na corrida lá? Aquela pista lá de corrida lá, e as pessoas ficam aqui do lado, e ali, e eles ficam aqui preparados para correr, esperando um barulho lá para começar a correr. Agora você imagina alguém que cortou alimentos, que se preparou durante meses ou anos, e está de outro lado. Sempre, irmãos, cuidado. Coloca alguém do lado daqueles atletas, alguém que está comendo tudo, tudo que vem pela frente, come doce, é a melhor coisa, come tudo aquilo. Irmão, na hora da largada vai ser uma coisa horrível, vai ser uma decepção terrível. Daqui na porta ali, a pessoa já caiu lá. Eu tenho um amigo que ele disse que, ele disse, olha, eu não sei como mas eu estava numa situação que eu estava respirando, eu estava andando e respirando como se estivesse nadando. Eu falei, como é que é isso? Será que eu quero nadando, não respirando, era eu andando. Na vida espiritual, irmão, isso aqui representa aquilo que a gente fala. Porque eu posso falar que corro daqui do campo, eu posso falar se eu quiser falar. Eu posso falar que, pode vir uma luta que vier que eu enfrento. É mesmo, irmão? Está comendo o quê? Tudo que vem pela frente. Eu como de tudo, irmão. Que for doce, aí é que eu como mesmo. Doce que é bom. Ele precisa dormir cedo, acordar antes do sol nascer, dizer não para algumas festas, para distrações. Estou falando do atleta, agora pegando aí para a sua vida espiritual. Dizer não para prazeres imediatos, que vai trabalhar na caminhada, o seu suportar o cansaço, a dor, o desconforto, na busca da vitória. Porque não temos vitórias em Cristo no grito. No grito
não tem como, no reino espiritual, sem disciplina, nos manter e ser campeão. Sabe? Na vida espiritual é assim. Tem gente que olha para pessoas que está bem atrás e fala assim: esse irmão não segue. Vamos dizer, meu pai não desarma na caminhada, não. A caminhada dele é um pouco demais, está lá atrás. E tá, mas ele está lá. Cada vez que quando você olha, ele está lá. Daqui a pouco, meu irmão, essa pessoa está passando aqui, ó, do nosso lado. Isso acontece muito na vida espiritual. Ele está aqui do lado. Aí você olha assim e fala: olha, eu diminuí a caminhada. Não, ele aumentou um pouquinho e ele já está aqui passando. Disciplina a caminhada. É maravilhoso, Deus. Tem gente que renuncia a família, sacrifício para um futuro melhor. Como é isso? Quando a família quer ter alguma coisa, fala de coisas normais e naturais para que você entenda o que a gente está fazendo aqui essa noite. O que a gente faz no reino de Deus. Porque na conversa, irmão, em um grito, você pode falar o que você quiser. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não é fácil se levantar de noite, que é hora de dormir. Se você disser para mim: olha, por que orar de noite, por que orar de madrugada? Porque o normal de madrugada é dormir. Tem famílias que abrem mão de viagens para ter a casa própria. Não é? Aleluia, Deus. E a família fala: gente, faz o seguinte, esse ano a gente não vai viajar. Esses 2 anos a gente não vai viajar. Por quê? Porque a gente vai sair do aluguel, reduzir gastos para um celular. E nosso celular ainda está bom. Esse celular ainda vai durar 2 anos. A gente vai sair desse aluguel. Sacrifício no nome disso. Disciplina no nome disso. Dizer não a desejos imediatos. Eu posso comprar mais 3 roupas, mas eu tenho 2 que eu posso usá-las. Eu vou terminar esse ano. Disciplina. Desse jeito, Deus, maravilhoso. Aleluia. Vamos lá então. Olha o que Paulo disse. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles fazem para alcançar uma coroa, irmão, que ela vai acabar. Uma medalha que era tudo naquele dia. Mas depois ela vai estar guardada lá dentro do quarto, 2, 3 anos depois, aquilo ali não tem valor nenhum mais. A gente está lutando por uma coroa corruptível. Coroa corruptível, uma coroa de glória. Nós não estamos aqui para formar igreja, para ser bonitinho, para vir aqui. Não serve para isso que a gente está aqui. Isso aqui é um ato de adoração. Deus vindo aqui para adorarmos Deus. Mas se a gente vier aqui, mas se a gente fizer isso aqui, ó, culto de domingo, culto de segunda-feira, tem gente que ainda tem eu gosto só do segunda, eu gosto só do domingo, ainda tem essa. Se a gente ficar aqui fazendo somente isso, que atletas seremos, irmãos? Olha aí. Que soldados são esses? Outra hora a Bíblia está nos chamando de soldados, porque eles treinam. Imagina chamar alguém que nunca pegou no arma e fala assim: você é soldado agora, toma a arma na tua mão. Jesus não faz isso, irmão. Isso é uma coisa que Deus não é irresponsável. Isso é uma coisa que Deus não tem, é irresponsabilidade. Quando Deus chamar alguém, pode andar, irmão. Você não viu ainda, mas Deus já treinou. Sabe, toda vez que Deus chamar alguém, pode ter certeza que Deus já treinou e muitas vezes tem treinado na graça dele. Conhece ou não a história de Davi? Muitas vezes nos enganamos na igreja. Olha para o irmão e fala assim: esse não é treinado. Talvez ele nem sabe usar a arma que eu sei usar. Mas se ele chegou, se Deus chamou, Deus treinou ele. Aleluia, Deus. Em casa, no seu nome. Porque quando chamaram Davi, nem o pai de Davi acreditava em Davi. Porque chamou outros. E Davi volta, quando Davi chega lá, quando entra dentro daquela casa, que olha para Samuel olha para ele, o Espírito Santo fala: é esse. Samuel já tinha errado várias vezes, Samuel já tinha errado 6 vezes, 7 vezes, será? Né? Quando Samuel olha para ele, Deus fala assim: esse. Eu imagino o olhar de Samuel e fala: vem, filho, vem logo. Não quero nem saber se tu está sujo, que foi que tu vem do mato. Deus está falando que tu vai ser um rei. Não tem nada de rei, mas Deus está falando também, tá? Porque Deus tem treinado lá. E Davi começa a contar a história dele próprio, irmão. Começa a contar com ele. Depois a gente conhece a história de Davi, pensando no leão e tal. Deus está treinando Davi. Que Deus não tem irresponsabilidade. Pode ter certeza que se Deus estiver chamando, irmão, te chamando para algo dentro da sua casa, que vontade é essa
desejo de ter Bíblia. Deus, o que é isso? Será que é isso? O que é, irmão? Começa a ler Bíblia. Deus está te treinando, sabe? Esse desejo de comer doce demais. E daqui a pouco, agora você não está tomando café sem açúcar. Estou falando espiritualmente isso aqui. Aleluia, Muitas vezes Deus. você dormia sem orar, deitava e dormia. Agora você já levanta, né? Você já ora. Já apareceu alguém doente lá para você dizer: ô Senhor, eu queria dormir, mas vou orar por ele agora, vou orar por ela. Já apareceu alguém dentro de casa com problema, filho problemático, pessoa com problema dentro de casa, pessoa se desviando. Deus, eu preciso orar por aquela pessoa, por aquela moça, por aquele jovem. Sabe? Deus está te treinando. Aleluia, Deus. É poderoso, Deus. Tem um treinador lá, não tem? Tem um treinador lá, não tem? O Espírito Santo está começando a treinar pessoas aqui. Sabe? Pessoas que estão dizendo: eu não sei como é, eu não consigo, esse negócio de orar da madrugada, esse negócio de velho, esse negócio de antigamente. Mais grande, Deus. Jesus está trazendo um treinador para pessoas aqui. Sabe? Quando Jesus estava subindo, ele dizia: olha, esse consolador aí já foi, mas ele está mandando outro. Quando ele dizia dar nome para Jesus, ele dizia assim: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Isso aqui não é nome de gente, não, não é nome de ninguém isso aqui. Quando Deus está falando, ele já está falando de adjetivos, está falando de mim, de você, que já ia cansar, ele já sabia que ia dar um distúrbio na nossa mente, irmão, que a gente ia ter raiva da igreja. Hoje tem um monte de gente com raiva da igreja. Vou falar, sabe, tem um demônio que ele entra dentro da igreja e ele começa a nos mostrar só coisas erradas, sabe, irmão? A gente começa a ver erros, começa a chegar na igreja, a gente só vê coisas erradas, coisas difíceis, isso aqui não está certo, sabe, nem tocar, desculpa, que nota errada que cantaram hoje, deu tudo errado, tem que tudo errado. Agora só vou segunda-feira, vou mais domingo não para de certo. Eu estou orando lá em casa e Jesus dizendo: começa a arrepender esse negócio, sabe, irmão? Começa a arrepender esse negócio. Estou falando, é porque eu tive que sair da igreja. Eu vou, não, irmão, essa igreja de Jesus não é tanto daquela que você vai sair para lá. Diga a Jesus nessa noite: Senhor, foca meus olhos, Senhor, naquilo que eu tenho que focar. Sabe, Jesus está voltando, pastor. Jesus está querendo tocar a trombeta para levar a igreja. E eu estou aqui dizendo: que coisa errada. Que pastor que está fazendo um negócio errado. E pastor Gessimane, olha para ele, eu não vejo. Ele está fazendo tudo errado. É sério, irmão, isso? Jesus está levantando um treinador. Aleluia, Deus. Sabe? Jesus está levantando um treinador para quando a gente, eu vou comer esse coisa de doce todinho aqui, sabe, irmão? O treinador do lado está dizendo: não toca, não come, não mexe. Estou falando de algo espiritual aqui nessa noite. Estou falando de açúcar daquele lado ali. Estou falando daquilo que você está tocando demais. E você está dizendo: Senhor, eu não consigo. Tem gente que tenta, irmão, e não consegue. Sabe, pessoas começam a dieta na segunda-feira, mas ela não chega na quarta-feira. Aquilo dá um negócio na mente, sabe? Dá uma agonia na mente. Meu Deus, eu estou falando de coisa espiritual aqui essa noite. Estou falando de você que já falou, que já perdeu as contas, às vezes, que disse assim: eu vou preparar meu corpo para Cristo, eu vou disciplinar minha vida. Tem gente esperando a disciplina da igreja. Sabe, irmão, Jesus está querendo nos levar para um caminho maior, acima. Jesus está querendo nos levar para um tempo melhor. Cadê a disciplina da igreja? Que disciplina da igreja, irmão? Jesus está nos levando, querendo nos levar para um tempo melhor. Eu creio, sabe? Para todas as vezes que a gente querer tocar, o Espírito Santo vai dizer assim: não toca, larga a mão disso. Como que eu vou fazer isso? E ele vai dizer: eu vou ser seu treinador. Eu vou ser seu treinador.
renúncia é uma vida de vitória. Uma vida de renúncia é uma vida de conquistas. Deixamos algo para algo maior. Deixamos alguma coisa para uma coisa ainda maior. Tem coisas que Deus não está falando. Tem coisas que Deus... A Bíblia diz assim, versículo assim, ó, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos nunca ouviram. Esse versículo me dá uma agonia, irmão. Esse versículo me dá um negócio. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que? Aquilo que os ouvidos nunca ouviram, o quê? Ele não fala. Vamos treinar, vamos começar a treinar. Tem gente dizendo, eu não consigo, eu não vou conseguir. Abrir mão de viagens, isso é coisa boa. Abrir mão de comidas boas, porque as comidas boas são que atrapalham a alimentação. As amargas são a que é boa para a saúde. Paulo disse lá em Filipenses 3, mais do que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Esses dias Deus está me acordando para orar com pessoas que não estão conseguindo sentir, já chega a ser uma angústia isso já. Pessoas que estão saindo da igreja e não estão conseguindo sentir Deus depois da igreja, no fora da igreja, em casa. Naquilo que era normalidade dentro das casas dos crentes, naquilo que era normalidade para o Espírito Santo, irmão. Isso é uma busca para o Espírito Santo, porque entrava nas casas e eu escutei milhares de testemunhos desses, de coisas que não foram feitas na igreja, de coisas que foram feitas em casa. Quando esse treinador entrava dentro das nossas casas, e ali ele começava a mudar a nossa história, mudar nosso ritmo, começar a fazer a gente caminhar diferente, começar a gente colocar os olhos no fim, para que esse começo seja um começo de renúncia. Jesus já dizia, se alguém quer vir após mim, negue-se, deixe, negue a si mesmo. Eu não posso, eu não tenho como olhar para a dieta do irmão. Irmão, e a gente está fazendo muito isso dentro da igreja. Eu estou achando que esses pregadores que Deus tem algo para falar, e muitas vezes, e esses dias Deus falava para mim assim, cuida da tua vida, fica no teu lugar, porque tem coisas específicas que eu vou precisar da tua vida, mas tem hora que eu quero isso. Porque tem coisas que angustia, deixa a gente angustiado. Talvez eu preciso falar isso aqui essa noite, porque tem pessoas que talvez passando por esse momento. Deus, como é que eu vou resolver esse negócio? Deus, eu preciso resolver isso aqui. Jesus está dizendo, porque muitas vezes eu estou olhando para o irmão e estou dizendo, sua dieta não está legal, sua dieta não está boa, mas eu não consigo olhar para cá, eu não consigo me ver, não consigo, irmão. E quando eu dou 3 passos, eu estou pensando, irmão, vamos orar. De novo, irmão, acabei de subir no monte. De novo, eu não consigo, porque a minha dieta está aquém, estou dando conta. Vamos cantar de novo, irmão. Mas de novo. Tomar a cruz diariamente é aceitar a dificuldade da jornada. Não tem nada que o crente possa fazer que orar e jejuar e prestar atenção nessa dieta. Sabe, a gente já tem as comidas normais que aparecem. Vou falar de novo, estou falando de coisas espirituais aqui essa noite. Ainda tem Satanás fazendo pratos, mesadas. Cada prato não é comida só quando a gente está com fome. E elas não são ruins, são pratos bons, são comidas boas. Quando Paulo disse que para mim era lucro, para mim era bom, muito bom, comecei a colocar de lado, deixar de lado. Essa pessoa que está do seu lado aí, que você tem olhado e tem dito assim, que essa pessoa eu olho, eu mesmo falando assim na igreja, eu olho para a vida desse irmão, eu me espelho nele na vida dele, porque você está olhando para a caminhada dele. Ele tem uma caminhada que não para, irmão. Sabe aquela caminhada assim, mas ele não está parando, não tá, você olha, mas a gente ele não para. Eu já conheço ele há anos, há muitos anos, e ele está na caminhada. E eu vejo Paulo dizendo assim, correr com paciência. Não é o tamanho da carreira, não é a velocidade, mas é não sair do
do regime é não sair da caminhada. Renunciar. A gente começa a renunciar coisas, porque o que nos falta aqui, o que nos falta aqui dentro, irmão, são aquilo que a gente tem deixado lá fora. O que nos falta aqui dentro é porque temos comido lá fora, que não era para comer. Olha, nos empolgamos aqui dias atrás aí para um curso de obreiro, não foi? Me empolguei naquilo ali, no outro dia, irmão. O obreiro está aqui me ligando, pastor, você não tem capacidade para isso. Fica quieto. Na caminhada, na nossa caminhada, as barreiras da caminhada. Eu falei, é sério isso? Sério, pastor? Se fosse fulano, se fosse, sabe, projetamos as coisas que nós não temos. Projetamos a casa do vizinho. Projetamos a vida dos outros, não a nossa vida com Deus. Projetamos a vida dos outros, a vida de quem quer que seja, mas não a nossa vida. Chegamos aqui dentro, achando que estamos com a nossa vida, com o nosso corpo lá, está muito bem. É porque o paletó é top, cobre tudo. O paletó é tipo, quando a gente quer passar que temos uma vida espiritual, contato com Deus, isso acontece dentro da igreja. Vamos falar isso aqui. Daí eu estou bem, porque o paletó cobre. Temos esses paletós aí na vida espiritual. Estou bem, pastor. Minha vida está rotando. Mas cadê, irmão? Cadê na hora da subida? Olha, irmão, sobe aí, quero ver. Agora não dá. Não consigo. Por quê? Porque a dieta não está em dias. Porque a vida de oração não está em dias. Chorar os irmãos aqui na quarta-feira somente. A gente vai parar. A gente vai desfalecer. A gente vai começar a passar mal. Tem gente que está começando a passar mal dentro da igreja. A gente passando mal. E se alguém diz para mim, olha, postei um negócio, como assim, tá? Só porque eu estou desviado, aí você está falando isso? E o irmão diz, hoje eu nem sabia que você estava desviado. Estamos querendo correr uma batalha, irmão, de lutadores, de corredores, mas como vamos correr isso aqui sem a dieta certa, sem a comida certa? Como a comida certa, irmão? Tome água. Jesus disse que isso aqui é água. O Espírito Santo é água. Pessoas desidratadas, pessoas sem ter água mais. A palavra, ela é água, ela é comida, mas eu não quero mais. Não quero. Estou cheio dessa comida. Essa igreja não tem comida que preste. Gosto da comida que tem ali fora. Vai lá e vem com dor de barriga. E vem com infecção, que a gente quer quase morto já. Comidas estragadas. Jesus está falando, irmão. Jesus está falando que aquilo que a gente fala não é aquilo que a gente vive. Jesus está falando que quando ele veio lá do céu, Jesus começou a renunciar lá descendo já. Sabe por que Jesus queria chegar aqui como Deus? Jesus renuncia essa coisa de Deus e vem como homem aqui nessa terra. Jesus olha para mim e para você, que não consegue fazer isso, que não consegue renunciar a nada. Ele não está conseguindo renunciar a nada, irmão. A comida nem é tão boa, mas ele está comendo tudo que vem pela frente. Tudo que vem pela frente eu como, pastor. Quem botou na mesa eu como. Sério, irmão, e amanhã? Estou nem aí para amanhã, tem gente que não está ligando, irmão. A família está à beira de um abismo, a família está quase se destruindo. E a gente está com medo de tudo que vem pela frente. Jesus está te chamando para viver uma vida. Eu falei para um irmão esse dia. Jesus está te chamando, irmão, para uma vida de transparência. Sabe? Talvez não seja nem a palavra que você queria ouvir, porque a palavra de quem congrega aqui não é legal, porque a gente escuta, você escuta a palavra aqui toda hora. Sabe? Mas eu vou falar uma coisa para você aqui essa noite. Viva a transparência. Ah, porque não tem presença do Espírito Santo. Se não tem, irmão, é porque não tem transparência. Sabe por que o Espírito Santo, para a presença de Deus, para que Deus se movimente, para que Deus comece a operar, para que Deus comece a curar, ele não precisa de palavras bonitas, a palavra bonita é legal. Aleluia, Deus. Mas não é preciso.
ter transparência. Eu não posso dizer que eu consigo subir essa ladeira todinha, mas eu sei que eu não consigo. Eu sei que a minha vida, a minha alimentação não está legal, meu fôlego não está dando, mas eu estou aqui, tentando dizer que eu consigo, que eu posso. Posso orar por você, meu irmão? Não, senhor, não preciso não, eu estou muito bem, sabe? Tá bom. Jesus disse que, a Bíblia diz que Jesus pega e se coloca como homem. Quando Jesus se coloca como homem, Jesus não precisava disso. Ele se abstém de toda a glória, ele deixa tudo lá, ele vem como homem. Jesus começa a mostrar o que é transparência, porque aquele seria Deus e homem. E Jesus nunca queria ir para a cruz daquele jeito, porque Jesus foi condenado à morte, sabe? Mas aqueles homens não podiam prender Jesus, não tinha como prender Jesus. Jesus dá só uma amostra, e quando diz assim, você é o Cristo, e ele queria falar, mas você é o Cristo, ele, sou. E cai todo mundo, todos os soldados caem desmaiados. Ou seja, Jesus dá só uma amostra de que eu vou à morte, eu quero ir para essa morte. E se Jesus chega aqui como um Deus, se Jesus desce aqui como um Deus aqui, mataria todos nós. Se Jesus desce como homem, Jesus passa aqui nas aflições como homem, é tentado por Satanás como homem, é por isso que Jesus é tentado em comida, e jejuando e sendo tentado por comida, como homem. Jesus passa como homem aqui, bebê. Benefícios dessa renúncia, irmão. Sem renúncia não dá. Sabe aquela pessoa que tem um amigo lá no Gama, grande Cristo, casal da igreja, eles eram noivos na igreja. E aí eles vamos casar daqui 6 meses, pastor. Mas daqui 6 meses eu não quero me casar com esse emprego que eu estou. Nós vamos estudar 6 meses, nós não vamos sair, nós não vamos nem comer pizza esses meses. Nós vamos estudar todo final de semana. E nós vamos casar daqui 6 meses, eu vou passar no concurso público e essa minha noiva vai passar também. Quero com eles. Tá bom. Os jovens saíram, irmão, da igreja. Eram muitos jovens, reuniam, até nessa reunião que os jovens fazem, depois do grupo de jovens que iam comer pizza, eles não iam. Eles estudavam o tempo todo. E depois de 6 meses, ele passou no concurso da Polícia Federal, e ela passou no concurso dele também, do DEF. Esse dia eu estou vendo no Facebook, tirando férias na Alemanha, não sei aonde. O que é isso? Renúncia, determinação. Sua vida espiritual, irmão, pode ser aquilo que você quiser. Sua vida espiritual, seu momento com Deus, sua vida com Deus, ela é determinada por aquilo que você come, por aquilo que você bebe, por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Não é o culto de domingo que vai transformar sua vida espiritual numa vida renovada, porque esse renovo está aqui, ele só dá até a porta. E a porta já acabou. O renovo da sua vida tem a ver com a sua renúncia, tem a ver com a minha renúncia. O meu renovo, a minha vida com Deus, tem a ver com a minha renúncia. Olha só que galera, já viu isso? Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. Nossa vida espiritual ela é bem aberta. Nossa vida espiritual é um campo aberto. Não pense que isso está sendo guardado como você guarda. Não, guardamos. Porque nós somos transparentes, dá para guardar. Uma vida espiritual, ela é uma coisa muito séria. Não dá para guardar. Ela é transparente. É como vidro. Está dizendo, vou vencer essa semana. Sabe? Vou vencer essa semana. O Satanás está dizendo assim, não vai vencer. Porque bebeu da água, bebeu desse refrigerante cheio de açúcar, e eu vou fazer o beber de novo. Até quarta-feira você bebe de novo e você quebra esse regime. E tem muita gente, vou te dar uma visão que eu já estava lá em casa. E pessoas fazendo isso. Estou falando de coisa espiritual, não estou falando de regime normal, não, estou falando de vida espiritual. Essa semana você vai ver, essa semana eu vou conseguir. Aí chega no sábado de novo, oh meu Deus, eu tentei. Aí começa de novo, irmão. E pessoas ficando doentes da mente,
porque está tentando e não está conseguindo. Vou profetizar na sua vida essa noite que Aleluia, Deus. Deus vai nos dar treinador. Aleluia. Espírito Santo que vai nos treinar para essa batalha. Sabe o que Satanás está fazendo, irmão? Satanás está fazendo eu comer de novo aquilo que eu falei que não comia, para mostrar para o mundo, para me mostrar para o mundo uma cara de vergonha, uma cara de derrotado, e está me mostrando a pessoa de lado e falando, olha, ele conseguiu, ele está correndo 3 quilômetros, e foi um nada, tu está aí, ó, não conseguiu sair daí. Satanás quer mostrar uma cara de vergonha. Todas as vezes que Satanás, irmão, consegue nos vencer por isso, ele joga em nossa cara, irmão, com vergonha no mundo. A Bíblia não diz que, a Bíblia quando fala de Sansão, não fala que Sansão era aquele cara igual o Senhor dos Incríveis lá que bate com o garfo e quebra os pratos. Não, a Bíblia diz que quando precisava de força, o Espírito Santo entrava em Sansão e aí ninguém segurava Sansão. Estou falando para você ser o super-homem, não. Estou falando que o Espírito Santo vai entrar na tua vida naquele dia e naquela hora em que você não está conseguindo mais, que você está olhando e está dizendo, eu vou comer de novo. Essa semana você não vai comer. Essa semana você não vai comer. Essa semana você não vai beber. Deus maravilhoso. A Bíblia diz que o Espírito Santo entrava em Sansão, e Sansão se tornava alguém extraordinário, fora do normal. É disso que eu estou falando. O Espírito Santo vai entrar na tua vida essa semana e tu vai se transformar em alguém fora do normal. Você vai olhar para você mesmo e vai dizer, eu estou diferente. Levando a açúcar. Sabe por quê? É porque quando Sansão começou a comer tudo que é porcaria, sabe, Sansão começou a comer tudo que é nojeira, tudo que é doce, tudo que é mesa nojenta, Sansão comia, Israel. Sabe aquela coisa horrível? Então, Sansão negou. Tem pessoas que estão perdendo na batalha, tem pessoas derrotadas, tem pessoas quase desviadas dentro da igreja, porque está comendo tudo que é mesa, está sentando tudo que é mesa. Satanás está colocando comida nojenta, comida estragada, você está comendo. Jesus está dizendo essa noite, saia dessa, irmão. Saia fora disso. Sansão desprezou o nazireado. Você sabe, Deus te chamou. E lá em casa, enquanto eu orava, eu fiquei contrariado. Deus falou para mim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu te chamei. E eu não te chamei para vitrine. Olha o que Deus falou para mim. Eu não te chamei para vitrine, não. Eu te chamei para a obra que eu quero fazer. E essa obra é no meu tempo, é na minha hora. E é em pessoas que eu determino. Então fica quieto, fica na sua, fica aí, vai amar mais. Sabe, quando Sansão desprezou tudo aquilo que Deus coloca uma mesa, e a gente despreza essa mesa e começa a comer qualquer coisa. Sansão começou a desprezar aquela mesa. Daqui a pouco Sansão, sabe o que Sansão faz? Eu estou bem, eu estou muito bem. Tem pessoas que fazem isso. Posso orar com você, meu irmão? Não posso orar, mas eu estou muito bem. Tá não, irmão. Sansão falou, estou bem demais. E se eu sair dessa vez, eu vou me livrar de todos esses inimigos. Sai lá fora, irmão. Não tinha mais Espírito Santo. Não tinha mais nada lá dentro de Sansão. Sabe o que Satanás fez? Sabe o que ele faz ainda até hoje? Fura seus olhos. A Bíblia diz que eles pegaram Sansão, furaram os olhos de Sansão, colocaram Sansão lá para ser o palhaço. Era homem de Deus, era cheio do Espírito Santo. Hoje estão brincando com o seu nome, sabe? Estão brincando com o nome, estão falando o que quer. Sabe por quê? Porque desprezou a comida. Se eu posso ouvir isso lá em casa, irmão, você pode ouvir isso. Nós somos iguais, não tem nenhuma diferença de mim para você. Se eu posso ouvir isso lá em casa, Deus dizendo cuidado com a comida que você está comendo, cuidado com essa mistura, está feio. E Deus está avisando, está alertando, e a gente vai comendo misturas. Eu posso, eu sou dono do meu nariz, fez uma festa, uma bagunça daquela festa com bebida, Sansão fica bêbado, Sansão, porque eu quero, porque eu posso. Só que o Espírito Santo, irmão, as coisas de Deus, elas têm limite. Ela tem um limite. Deus não se mistura. Deus não se mistura, irmão.
começar a preparar uma mesa digna do Aleluia, Senhor. Deus maravilhoso. Tem gente preparando mesa, dizendo: Senhor, senta nessa mesa comigo. E Ele está falando: não consigo sentar nessa mesa. E a Bíblia está cheia de exemplos. E eu não preciso que essa igreja, irmão, é isso aqui que o Espírito Santo falou bem forte essa semana. Ele não precisa que essa igreja chegue para você e fale: isso aqui não pode, isso aqui não deve. Quando Daniel chega, exilado, preso, Daniel olha e fala assim: eu vou me abster de tudo isso. Ninguém falou para Daniel, não tinha ninguém ali, não tinha igreja, tinha pai, não tinha nada. Daniel chega e fala assim: eu não como essa comida, eu não bebo esse vinho, eu não misturar com esse negócio não. A gente precisa entender isso. Porque a gente precisa: eu estou querendo que a igreja fale, a igreja não vai falar. Eu tenho um compromisso com Deus, com o Espírito Santo. E eu estou falando aqui, irmão, para pessoas que conhecem o Evangelho. Eu estou falando para pessoas que não conhecem o Evangelho. Quando Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As piores coisas que a gente precisa renunciar são aquelas que eu acho, sabe, entendimento meu. Eu entendo que isso aqui é legal, que isso aqui é normal. Aí quando eu vou olhar na Bíblia, a Bíblia diz: isso não é legal e nem é normal. Então eu tenho que renunciar, porque renunciar aos outros é fácil. Oh, por que você não deixa de usar esse sapato? Porque você não compra um sapato brilhoso? É muito fácil, estou falando para ele. Mas por que eu gosto e eu não deixo de fazer? Porque para mim é mais difícil renunciar a isso que Jesus está falando. Renuncia a isso, irmão. O que Jesus está falando daqui é renunciar aquilo que você gosta, aquilo que você entende que é legal, mas que não está legal com a palavra de Deus, que não está legal com os requisitos de Deus. Não é sobre fazer culto que eu estou falando aqui essa noite. Não é sobre tempo de crente. Meu pai falava uma palavra e eu entendi um tempo desse. Lá, meu filho, quem é crente em Jesus? Eu falo: não, papai. O povo é criando, a pessoa é crente, ninguém. E ele falou assim: deixa de ser bobo. Tem pessoas que acreditam em outras coisas, não é não, pai? Porque trocamos muitas vezes. Estou falando de uma vida de verdade. Não estou falando de falatório, de microfone. Estou falando de uma igreja que é a minha igreja. Eu poderia falar em outras igrejas o que eu quiser, mas eu estou falando para a minha igreja. Estou falando de uma igreja que me conhece, que convive comigo, sabe? Que sabe dos meus erros, das minhas dificuldades. Não estou falando de alguém que é super agora, tem que ser. Não, estou falando de alguém que consegue pegar esse negócio que a gente tanto gosta, de dizer: Senhor, eu vou crucificar isso aqui essa semana. Entenda que o culto de domingo, irmão, porque muita gente está deixando de vir no culto de domingo, mas o culto de domingo é uma esfera tão importante na vida do crente, é onde a gente, Deus determina a nossa semana aqui. Tem umas igrejas que têm entendimento que pega a palavra, o culto do domingo, e ela é colocada na quarta-feira, ela é colocada na quinta-feira, ele é colocado na semana, nos grupos de oração, uma mesma palavra, que é a palavra que Deus nos dá para entendimento da semana. Aleluia, Deus. E essa é a palavra que Deus coloca no meu coração nessa noite. É maravilhoso, Deus. Porque nos escondemos em muitas coisas, pastor. Mentimos demais dentro da igreja. Por isso que quando o Espírito Santo estava falando para mim, eu não te chamei para cortinas, não te chamei para enfeitar nada. Se quiser falar o que eu quiser, tudo bem, eu ando contigo. Se não andar sozinho, tudo é nada sozinho. E tudo nunca foi nada sozinho, então vai ser nada. Porque nos escondemos atrás de uma cortina linda, mas estamos com a roupa suja. Nos escondemos por trás de palavras tão lindas, mas não estou de acordo com essa palavra. Eu entendo uma coisa, como crente, como igreja, e como há muito tempo está sendo igreja, cada ano sendo igreja. Deus chama cada pessoa para uma hora específica dentro da igreja. Ninguém está aqui somente para ouvir, não, vamos ver aqui para ouvir. Mas Deus chama pessoas específicas para nos alertar. Pessoas dentro da igreja que são chamadas para nos alertar, para orar pela nossa vida, para nos ajudar nesse momento. Eu não consigo parar de ver isso aqui. Eu já tentei, mas quando eu passo na padaria, eu não consigo. A gente fala isso na vida espiritual.
Jesus está falando de renúncia. E Jesus está falando de outra coisa também, de pessoas que renunciaram, de pessoas que já renunciaram e começaram a querer voltar nessa renúncia, porque disseram a si mesmo: essa renúncia não está valendo nada. Jesus está falando com pessoas aqui que têm renunciado e têm muitas vezes cocheado no pensamento, dizendo: talvez essa renúncia nem é tão importante. Cuidado, continua renunciando. Sabe? Estou falando não de olhos humanos, estou falando de olho de Deus. Estou falando de uma vida com Deus transparente, de uma vida aberta com Deus. E podemos orar comigo hoje, irmão, e não puder dizer: eu não posso. Se o Senhor puder orar comigo, por mim aqui, que eu não estou dando conta. Isso é transparência com Deus. Pode pregar hoje eu não posso, não estou dando conta. Isso é transparência com Deus. Sabe? Porque não rola com Deus a mentira, não rola com Deus o engano. Todo engano, ele não vem de Deus, ele não tem Deus. É aqui dentro, é o lugar de transparência. Você não pode, diga que não pode. Se não tem, diga que não tem. Porque quando Pedro, ele chega diante do cara que era coxa, ele fala: me dá esmola. Ele falou: esmola não tenho, mas o que eu tenho, ele tinha naquele dia. Eu tenho, eu te dou em prova isso. Eu tenho, eu posso te dar. Como? Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Aleluia, Deus. Mas se não tem, diga que não tem. Diga para Jesus essa noite: Senhor, eu não tenho, e eu já tive. Jesus, eu não estou conseguindo parar de comer isso, mas eu já consegui. Eu instruí alguém com isso e não estou conseguindo. A palavra de Deus é transparência. E a palavra de Deus não precisa de publicidade, não precisa de nada disso. Mas Ele prepara o dia, prepara o momento para a gente escutar aquilo que a gente precisa ouvir. Voltar a ter um tempo com Deus dentro da nossa casa. É o começo. Muita gente foi despertada na pandemia e voltou a fazer culto em casa. Quer saber de uma coisa? Mais da metade dessas pessoas já pararam de novo, porque ficou tudo bem, porque está bom de novo. Volte a orar em casa, irmão. Volte a cantar dentro de casa. Volte a profetizar dentro de casa, na cozinha, dentro daquela casa, porque é o lugar que Satanás gosta de se alinhar, de chegar ali e criar coisas, criar confusão, criar ideias. Volte a cantar dentro daquela casa, volte a ter um momento ali. Se orar 2 horas, não, volte a ter um momento que eu tenho que cantar um corinho ali. Então vamos cantar, vamos ler um salmo aqui. Vamos transformar essa casa num lugar legal para Jesus operar aqui dentro. Transforme a sua casa numa igreja legal, porque na hora que a gente chegar aqui, a gente vai chegar dizendo: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Alinha meu sentimento, Senhor, alinha meu pensamento na adoração que o Senhor quer para essa noite. E eu vou conseguir adorar. Um dia difícil, um dia bom, um dia mau, um dia qualquer que seja ele. Você que tem deixado muita coisa, irmão, continua. Esse sentimento de que você não está fazendo nada, larga isso. Isso não é de Deus. Sabe, você se absteve de muita coisa e vai fazendo parece besteira. Tem gente comendo aqui do meu lado, deixa de comer. Levanto, que me amar, que caralho, eu estou orando a Deus lá em casa, dizendo: Senhor, desperta pessoas. E Deus me mostrava pessoas nesse sentimento. Deus me mostrava pessoas aqui da nossa igreja com esse sentimento, dizendo: Senhor, eu estou me abstendo disso aqui, não está acontecendo nada. Continua, irmão, não está acontecendo. Você não está conseguindo entender, enxergar, mas está acontecendo. Continua. Diga para Deus essa noite: eu não vou continuar com esse regime, vou continuar com isso aqui, porque está acontecendo alguma coisa. Essa pessoa que você está orando dizendo: Senhor, parece que ele não está mudando. Jesus está mudando. Essa pessoa que você está orando por ele está dizendo: Senhor, sei o que está acontecendo, parece que não está acontecendo nada. Está acontecendo.
sabe, Deus está levantando treinadores que vão nos auxiliar. Deus vai levantar. Eu estou pregando aqui, e enquanto eu prego aqui, Jesus está me revelando pessoas que têm uma dificuldade muito grande dentro da igreja por causa de passar decepções na caminhada, decepções na vida espiritual, e isso afeta a nossa mente, afeta a nossa vida. Jesus está te chamando essa noite para te arrancar essas decepções. Vida de decepções, irmão, é uma vida de prisões. A gente não consegue adorar, não consegue se lançar no 100%. Jesus está dizendo que essas decepções Ele vai arrancar, Ele vai mudar esse quadro. Mas não deixe chegar como Sansão, porque Sansão chegou no fim da história. É fim da linha. Fim da linha, até orar e dizer ao Senhor que seja o último dia, a última batalha. Sansão realmente não teve mais batalha depois daquele dia. Deus está nos chamando para um novo momento. Deus está nos chamando para um novo momento. Eu estou falando aqui, parece que não está acontecendo nada, mas eu vejo o Espírito Santo mudando, transformando. Eu vejo o Espírito Santo tocando pessoas aqui. Eu vejo o Espírito Santo nos levando a um novo tempo, a um novo momento da nossa vida. Pessoas que estão olhando para a derrota, olhando para a dificuldade, porque eu não vou conseguir. Pessoas que estão olhando para uma luta muito grande que não vou conseguir chegar ao final. Essa noite eu quero profetizar aqui a glória de Deus na renúncia. Que a renúncia ela proporciona a vitória. Que a renúncia proporciona tempos melhores. É só uma coisa que você não vai comer, mas Deus vai te dar vida e paz e alegria. Deus vai te proporcionar vitória na caminhada. Queria orar pela sua vida essa noite. Que acredita nisso. Que acredita que o Espírito Santo já está do lado, dizendo assim: eu sou teu treinador. Aleluia. Eu vou treinar a tua vida a partir de hoje. Eu vou treinar teu tempo de oração. Eu vou treinar teu tempo de renúncia. Você que acredita que o Espírito Santo está do lado, dizendo: eu vou treinar teu tempo de vitória, tua caminhada de vitória. Quero orar pela tua vida essa noite. Quero orar pela tua vida que acredita num momento diferente. Você que apostou muitas vezes em outras coisas, e essa noite Jesus está dizendo: aposta no meu treinador. Aleluia, Deus. Aposta no meu treinador. E essa semana, pessoas que não estavam conseguindo respirar, Ele vai te dar um novo fôlego, uma nova forma, um novo jeito de caminhar. Pessoas dizendo: não estou conseguindo caminhar, isso aqui não é nem revelação. E eu oro por pessoas durante a semana trazendo: pastor, não estou conseguindo caminhar, não estou conseguindo levantar o pé, não estou conseguindo sair do lugar. Se você acreditar nesse treinador, Espírito Santo, Ele vai te fazer caminhar diferente essa semana. Ele vai começar a te levantar para a vitória. É que muitas vezes a gente não está entendendo o que Jesus está falando, e a gente não está entendendo o que Jesus está falando. Tem muita gente que está à beira do colapso, à beira de cair, de morrer, e não está conseguindo entender que é uma nova caminhada, que precisa caminhar diferente, que precisa andar diferente, que precisa comer coisas diferentes, voltar a comer aquilo que Deus tem apontado como isso, filho. Come isso aqui que eu vou te dar vitória. Come isso aqui que eu vou te dar graça. Come isso aqui que eu te trago toda a força de volta. Come isso aqui que tua vida muda. Fique em pé. Foi lindo aqui no começo do culto que aqueles que me buscam me encontram, não foi? Aqueles que me buscam me encontram.
Vou dizer mais uma coisa aqui para você, porque eu tenho liberdade para falar isso aqui. O pastor que é meu amigo. Não dependa da igreja não, irmão. Saia dessa. Não estou desmerecendo nada do meu pastor. O pastor está aqui para cuidar de pessoas, cuidar de vida assim. Mas não dependa da igreja, enquanto você pode orar, enquanto você pode dobrar seu joelho e ajudar essa igreja. Ajudar essa igreja, não dependa dessa igreja. Pelo amor de Jesus, dependemos da igreja. Quando não conseguimos andar, eu dependi de igreja, espiritualmente. Mas na hora que você se levantar, em nome de Jesus, não dependa da igreja. Se levante, irmão, para ajudar essa igreja. Se levante para dizer para Jesus: eu posso, Senhor, eu vou conseguir, eu vou ajudar essa igreja. É que talvez você não esteja enxergando, e talvez você não esteja conseguindo enxergar. Tem coisas que precisam ser mudadas, irmãos. Tem coisas que precisam ser restauradas. Tem pessoas aqui que precisam restaurar a caminhada, restaurar o tempo, restaurar a vida. Tem pessoas aqui que precisam de uma restauração espiritual. Compromisso meu com Deus é seu com Deus. Pessoas que precisam ser restauradas na caminhada. Vou dizer de novo: precisa restaurar para voltar a caminhar, para voltar a andar. Talvez você esteja dizendo: eu não consigo correr, mas você consegue andar. Você consegue sair de onde está parado, de onde está sentado, de onde está estagnado. Você consegue sair dessa vida de derrota, de decepções. Está quase dando certo e daqui a pouco não dá certo mais. Está quase na vitória e volta de novo no começo da corrida. Jesus está querendo renovar tuas forças essa noite. Deus está querendo te dar um novo ritmo. Mudar o ritmo, mudar teu ritmo na caminhada. Amém? Isso aqui a gente vai orar essa noite. És maravilhoso, Deus. Mudar o ritmo. Estou falando de alguém que não consegue andar e vai voltar a andar. De alguém que está com dificuldade, embaraçado, vai voltar a andar. A maior dificuldade da nossa vida como crente, meu irmão, é essa. É aceitar a nossa condição. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, é muito fácil eu chegar aqui na frente, eu falo aqui: eu estou cheio do Espírito Santo. Mas quando eu estou vazio, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não consigo viver isso, eu não consigo passar isso. Eu não tenho, eu não consigo, eu não posso. Eu quero mudar, eu quero transformar a minha vida. Eu não consigo pagar a minha vida. É muito fácil, nós como igreja, quando estamos cheios, quando estamos correndo e lutando e vencendo, é muito fácil falar. A gente coloca lá nas redes sociais, a gente prega para todo mundo, mas quando a gente não consegue, a gente também não consegue expor, a gente guarda, a gente encobre, a gente pega isso e guarda para que os outros não vejam. Amém? Quer alcançar e ter misericórdia, vai cantar. Senão daqui a pouco nós vamos lá por aqui de novo. És maravilhoso, Deus. Glória a Deus. Bendito pelo nome de Jesus. És maravilhoso, Deus. Nosso amigo Santo Espírito, serve os seus corações.
Jesus vai pegar pessoas que estão com dificuldade de andar, para nunca mais se embaraçar na caminhada. Pessoas que estão com dificuldade de se levantar. E eu estou profetizando para essa semana. Eu estou profetizando para esse tempo. Aleluia! Mas eu preciso que você entenda que se você acreditar nisso. Estou falando do microfone, se quiser pode filmar. Fica à vontade, porque tem um Deus aqui que fala nesse lugar. Aleluia! Profetizando para essa semana. Para pessoas que viviam vergonha, para nunca mais se ver vergonha. Porque para isso não precisa de doutorado em teologia, né? Para falar isso não precisa entender das ciências teológicas, não, irmão. Para falar isso precisa de Deus na vida. Estou falando do Espírito Santo. Estou falando de um Deus que conhece esse Deus. De um Deus que, se isso for mentira, Ele pode fazer o que Ele quiser aqui, pode matar, pode fazer o que Ele quiser. Estou falando de um Deus que muda história, de um Deus que é real nesse lugar, mas de um Deus que conta com alguém que conhece, que alguém que entende, que precisa dele, com alguém que entende que é o tempo de precisar da ajuda dele. Estou falando desse Deus. Estou falando de alguém que entende, de um Deus que pega vergonha. Vergonha que foi de muito tempo, e lança por terra. Estou profetizando de alguém que tinha vergonha marcada ainda para esse ano. Estou profetizando de alguém que tem vergonha marcada ainda muito para esse ano. E Satanás já escreveu, essa noite Jesus está apagando. Essa noite Jesus está te tirando, está mudando a história. E essa noite Jesus está dizendo nunca mais. Estou falando para alguém que alguém tenha contado que você não levanta mais, você não serve mais como era. Estou falando essa noite para alguém que teve o tempo marcado pela derrota. Essa noite Jesus marca o tempo da vitória. Essa noite Jesus marca o novo tempo. Vou orar agora. Nós vamos profetizar aqui no microfone. E essa semana nós veremos. E essa semana nós veremos pessoas que não conseguiram levantar, erguidas aqui para a glória do nosso Deus, para a glória do Senhor. Pessoas que não conseguiam dar um passo, pessoas que não estavam conseguindo levantar de pé, dizendo aqui que estão andando, que estão conseguindo. Jesus, nós estamos profetizando aqui essa noite. Vergonha para nunca mais. Todo prato de vergonha, todo prato de vergonha que Satanás preparou, essa noite
quebrando. Tinha mais de uma pessoa aqui. Jesus me mostrava um prato. Um prato que foi preparado para a vergonha de pessoas aqui. E eu vi o Senhor quebrando esse prato. Quebrando vergonha. A pior coisa para a vida do crente é viver tempo vergonhoso, que não é na igreja, é a vida espiritual da gente. Tempo vergonhoso. E muita gente não está entendendo. Satanás está tentando, irmão, é nos colocar dentro da igreja numa mesa espiritual que aceitemos tudo, que comemos qualquer coisa, que tudo aquilo que falar para nós está tudo certo. Sabe que todas as vezes que alguém chegar para nós e difamar alguém, está tudo certo. A gente já não tem força para dizer, não, irmão, vamos orar. Não, irmão, não faça isso. A gente já não tem força mais, porque Satanás está preparando um prato e a gente está sentando e está comendo dele. Sabe, a gente não tem força mais para dizer, não faça isso. Para a derrota de Satanás, essa noite sai daqui dizendo, eu vou mudar essa conversa, eu vou mudar esse negócio. Todas as vezes que alguém disser assim, olha a vida de alguém, olha a vida dele, olha a vida dela, diga para ele, nós vamos orar, eu e você, por ela essa noite. Lá em casa, 11 horas, quando eu e você estiver orando, Jesus vai dar vitória para ela. Estou falando para pessoas aqui que têm responsabilidade espiritual, irmão. Tem pessoas que ainda não levantou porque eu e você ainda não teve coragem de firmar uma coisa dizendo assim, pastor, vamos orar pela vida desse fulano que não está legal na igreja? Vamos orar, pastor, por a vida daquela pessoa que não consegue segurar, fica crente uma semana, outra semana não é crente, sabe, irmão, isso é uma vergonha. Tá, um mês eu sou crente, outro mês eu não sou. É porque eu ainda não consegui chegar e dizer, pastor, vamos orar pela vida dele essa semana? É só orar, irmão, Deus começa a levantar ele, Deus começa a tirar esse demônio da vergonha, de uma vida derrotada, irmão. Vida na igreja olhando, é uma vida de derrota, olhando, parece que os olhos não levantam. Eu estou na igreja, eu estou aqui olhando, meu irmão. Eu vejo pessoas andando na igreja, cabisbaixo, uma vida de vergonha. E Jesus está dizendo, irmão, que essa vida não é uma vida que representa Jesus, não representa Cristo. Quando eu tenho um olhar de vergonha, um olhar que representa com derrota. Jesus não nos chamou para isso. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para uma vida de vitória. Eu não conheço nem a sua história, não, irmão. Eu não conheço nem o seu tempo, não. Mas eu conheço um Deus que muda a história, que muda o tempo, que muda as horas, que muda as coisas que não são certas. Me perdoe pelo horário. Só vou falar uma coisa. Quem quiser viver uma igreja bonitinha, sem nada do Espírito Santo que viva, eu não gosto e eu não quero viver isso. Quem quiser viver uma igreja lançada, sem nada de Deus viva, eu não gosto, não quero isso. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Sabe? Talvez você está se passando para nem pregar direito. Eu não sei mesmo não, você não está pedindo não. Mas eu quero chegar dentro da minha casa e poder ajoelhar lá e dizer, Senhor, posso falar com o Senhor aqui e eu ouvir o Senhor falar com o Senhor. Sabe? Que a gente possa viver uma vida com Deus, não uma mentira com Deus, uma vida de verdade com Deus. É isso que eu estou falando aqui. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus nos guarde que a gente possa voltar a viver uma vida de disciplina com o nosso Deus, com a nossa vida espiritual. E eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ao seu assento. Quem toma posse dessa palavra diz amém. Glória. Que palavra poderosa, palavra maravilhosa. Palavra que veio de Deus para os nossos corações. Amém? Irmão, segura um pouquinho aí. As crianças vão fazer uma apresentação aqui. A minha esposa fez uma apresentação aqui no Dia dos Pastores.